Fala, gente linda e descomplicada! Adoro quando vocês estão aqui no Descomplicando a Maturidade. Todos já sabem que eu sou a Cris Araújo e aqui a gente fala de tudo, sobre tudo, por tudo, de tudo, o tempo inteiro. Eu fico muito feliz que eu posso muitas vezes trazer algo novo, conhecimento e trazer um pouco mais esse universo nosso de enfrentamento dentro da sociedade contra o sexismo, contra o machismo, da luta feminina, não só para nós mulheres, né? Mas também para os LGBTQI a mais, para os negros. E o movimento feminista ele surgiu com o intuito justamente de contribuir para uma sociedade mais igual. O assunto de hoje fala sobre feminismo, sufrágio. Vamos conhecer um pouco da história? Vou fazer um resumão e vou dar indicação para vocês de um documentário que é uma série da Netflix, que é perfeito, é fantástico. Fala sobre um movimento lá nos Estados Unidos, mas que reflete tudo o que foi vivido lá desde o início do século XVII por países europeus, países democráticos, que enfrentaram, as mulheres enfrentaram o machismo para poder ter direito mínimo na escolha dentro da sua democracia. Alguns países, como eu terminei de dizer, fizeram parte do início do movimento do sufrágio. E nada mais é do que o pedido do direito ao voto. A mulher ela queria fazer parte do processo democrático do seu país. Mas quem fez o movimento sufragista? Quem foi que iniciou tudo isso? Foram as mulheres pobres que trabalhavam há cerca de 100, 200 anos antes? Não. Foram as mulheres burguesas, aquelas que tinham uma condição melhor de vida e que estavam sob a égide dos seus esposos dentro de casa, que não tinham direito de escolha, permaneciam dentro das suas casas, muitas vezes proibidas até de trabalhar e de estudar. Então, o que elas fizeram? Se uniram e criaram esse movimento que foi o início do processo do sufrágio feminino, para que elas pudessem ter direito ao voto, ter escolhas dentro da democracia, que elas pudessem ter a possibilidade de voltar a estudar, que elas pudessem ser vistas. Isso foi ruim? Não. Ajudou bastante. Porém, não ajudou a quem mais precisavam, a classe operária, aquelas mulheres mais pobres e que mantinham as casas, muitas vezes ajudando os esposos, tendo dificuldade do dia a dia de cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar de marido e ainda ter que trabalhar ganhando muito pouco, quase nada, vivendo sempre no estado de miséria. Alguns países da Europa, como a Inglaterra e a França, viram florescer seus estados democráticos lá pelo século XVII, século XVIII. E os Estados Unidos já se aproximando do século XIX. Então, ficou mais fácil as mulheres começarem a lutar por esse direito ao voto, pelas escolhas dos seus governantes. Então, com a ajuda dessas mulheres da classe burguesa, com as exigências do direito à educação, do direito ao voto, com a necessidade delas de terem a profissão dela reconhecida para aquelas que já estudaram, né? Surgiu então um dos maiores movimentos dentro dessa primeira onda, o movimento feminista, tá? Contra o sexismo e contra a desigualdade de gênero. Foi fácil? Com certeza não foi. Então, todo esse movimento começou a ganhar força. Então, lá pelo ano de 1900, 1900, até 1903, a luta feminista, sufragista, ganhou intensidade e força, como eu já disse, através das mulheres mais pobres, as mulheres que eram trabalhadoras e operárias dessas indústrias. E ela, nesse momento, esse movimento feminista se intensificou e ganhou força através de uma ativista política que é Emily Pankhurst. O sobrenome dela não é fácil. E ela militava no sufrágio desde o século XIX. Além dela ter ingressado com toda a força nesse movimento político e social, as mulheres ganharam um gás para lutar em movimentos, greves, movimentos violentos e não violentos. As mulheres se metiam em tudo,
em busca dos seus direitos, em busca do seu espaço, em busca de uma garantia econômica, financeira, uma possibilidade de escolha dentro das câmaras legislativas, participar desse movimento político que as mulheres eram proibidas. As mulheres eram tidas como pessoas que incapazes de conseguir eleger, reconhecer, identificar um bom político. As mulheres não tinham direito de participar da política dentro da sociedade antes desses movimentos feministas. E a Emily, ela veio dar um gás nesse processo, nesse movimento que foi dentro do sufrágio feminista, surgindo nessa primeira onda de revolução maravilhosa, onde as mulheres conquistaram alguns pontos importantes dentro da sociedade. Essa luta, gente, das mulheres perdurou por muitos anos. E foi a partir da Primeira Guerra Mundial, onde alguns países da Europa perderam muitos homens nessa guerra. Eles viram que precisavam das mulheres para que sua economia voltasse a movimentar, para que eles pudessem ter de volta e se reerguer economicamente. Então, eles reavaliaram a participação da mulher dentro desse processo econômico e político. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa, principalmente vendo a sua necessidade de crescer economicamente por ter tido perdas de homens entre 18 e 50 anos de idade, pessoas ativas economicamente, que trabalhavam o tempo inteiro, as mulheres começaram a ingressar e a ter parte dos seus direitos garantidos dentro dessa economia. Mas, indo mais para frente, a gente percebe que isso se arrasta por longo tempo. Aqui no Brasil, a mulher teve o direito garantido ao voto lá por 1932. Já na França, né, na Europa, onde começou um movimento muito antes da gente acordar, das brasileiras acordarem para essa necessidade, lá na França só foi garantido o direito a partir de 1945. Lamentável que nesse período a gente tinha também a repressão ainda em cima das mulheres por conta desse movimento sufragista. Claro que vindo de homens, da classe patriarcal e também de muitas mulheres que achavam que as outras mulheres não tinham que lutar por isso, que tinham que ser submissas e estarem de cabeça baixa, aceitarem as imposições masculinas em cima da sua vida pessoal, social, da sua vida econômica, da sua educação, da educação de todas as suas gerações de filhas, né? Tinham muitas mulheres que eram contra, mulheres machistas de fato. Mas esse movimento todo das sufragistas fizeram com que essas pessoas, esse núcleo de pessoas dentro de determinada classe dissessem que as sufragistas eram arruaceiras, eram anarquistas, embora fossem mulheres operárias, junto com mulheres burguesas, querendo um pouco mais de independência. As mulheres operárias, as mulheres pobres, foram aquelas que meteram a cara na frente para que a luta permanecesse firme. E até hoje a gente corre atrás dessa equidade social, de salários, de emprego, de posição social, de posição profissional, que a gente precisa tomar mais espaços ainda hoje em profissões que ainda são restritas a homens. Mas voltando ao assunto. Então, com base nesse movimento sufragista, essas pessoas de algumas classes sociais, principalmente mulheres mais abastadas, e que achavam que os homens tinham que dominar toda a situação, que os homens sempre eram mais inteligentes, que o homem tem que ir para a rua trabalhar, a mulher tem que ficar em casa, elas começaram também a criar um certo problema para esse movimento. Então, muitas sufragistas, muitas mulheres que estavam ali lutando pelo direito de todas as mulheres estavam ali para isso, mas essas que são chamadas de sufragistas anarquistas começaram a ser presas. Então esse movimento ganhou muito mais intensidade e força quando começou a sair na mídia, nos grandes jornais de circulação, as emissoras de TV e de rádio começaram a relatar todos esses episódios. Esse movimento foi crescendo cada vez mais e espaços sendo conquistados cada vez mais. Não é uma postura que vai além disso, é uma postura política, é uma postura econômica, é uma postura social, de educação e de inclusão principalmente. Então, a partir do século XIX, o Brasil, ele também tem o seu nome incluído na história das sufragistas, né? Do movimento em que fez com que as mulheres passassem a ter direito ao voto, ao divórcio, à educação, a bons salários, a participação dentro da política,
E isso foi muito importante. Para vocês terem ideia, lá pelo ano de 1830, os maridos poderiam castigar fisicamente as suas mulheres. Olha que loucura e que disparate. O que eles achassem que era inconveniente, que estava errado, se algo fosse feito errado na cozinha, se não fosse a comida que ele gostasse, se ele desconfiasse de alguma coisa acontecendo, ele poderia castigar fisicamente as suas esposas. E isso realmente foi uma herança implementada do Brasil colônia, algo que veio de uma cultura na Europa, lá de Portugal, da Espanha, que o Brasil colônia adotou e utilizava desses meios e agressões físicas como castigo à mulher, porque a mulher merecia, já que ela não estava andando e nem fazendo as coisas conforme os homens queriam que elas fizessem. E a partir do ano de 1932, as mulheres aqui no Brasil ganharam direito ao voto, né? Sendo que o direito ao voto era através do intermédio de autorização dos seus digníssimos esposos. Então, o marido tinha que autorizar a mulher a votar. Até chegar nesse processo, foi uma luta árdua, tentativas e tratativas muito mal sucedidas, até que algumas mulheres brasileiras e de importante peso para a nossa história, né, como a diva Nolfi Nazário e Adalzira Bittencourt e a Celina Guimarães, a Júlia Barbosa, lá no Rio Grande do Norte. Isso é contado em um livro que é O Voto Feminino no Brasil, tá? Vocês conseguem encontrar na internet. Então, através dessa luta, contando com essas escritoras e educadoras fantásticas que botaram sua cara a tapa, esse movimento ganhou um processo na justiça, reivindicando, né, o alistamento eleitoral. O que isso significa? As mulheres pediam que nas eleições elas tivessem direito ao voto sem ter que ter a autorização dos seus cônjuges. As leis brasileiras do período, ela era ambígua, ela não dizia assim, olha, a mulher pode votar, a mulher deve votar. Não, era aquele meio termo, aquela coisa superficial. Ao mesmo tempo em que todo esse processo dentro do sufrágio feminista aqui no Brasil, que pede o direito ao voto, que entra na justiça eleitoral pedindo essa garantia e a afirmação de que a mulher tem direito ao voto, o Brasil entra num processo de golpe contra Getúlio Vargas lá em 1930. Movimentaram essa ação para que as mulheres em 1932 pudessem ter direito ao voto. E esse decreto, ele aparece no novo Código Eleitoral, datado de 24 de fevereiro do mesmo ano. Então, para vocês perceberem quantos séculos levou para que a mulher conseguisse ter o direito e garantias e participação dentro da política, né? E daí surgem os movimentos feministas, primeira e segunda onda, que depois eu venho, conto aqui para vocês e trago mais informações. A indicação que eu trago para vocês hoje é de um documentário do Netflix, é uma série, né? Tem alguns episódios, vocês podem assistir, que é Feministas, o que elas estavam pensando. São mulheres, inclusive atrizes conhecidas, e mulheres que viveram nos anos 70, uma revolução feminista de tamanho descomunal mesmo, com enfrentamento na rua, briga com a polícia, por garantias de direitos das mulheres. A minha dica é essa, assistam Feministas, o que elas estavam pensando. E vejam em detalhes a história vivida, de fato, por essas mulheres. Tchau, assistam o próximo vídeo, tá? Assistam os vídeos aí, tá bom? Curtam esse vídeo, compartilhem. Tchau! What defines a generation? Climate justice! Right now! Is it just about the year you were born? Or is there something more? We may have lived through different decades, different circumstances, different countries, but we all share in the global, everyday push for our rights, for justice, equality, and the